Olá, crianças lindas, meus alunos queridos, como vocês estão? E aí, como passaram o final de semana? Passaram bem, descansaram, brincaram, curtiram muito o cine literário, vocês estão de parabéns, a família também está de parabéns por todo o apoio e vocês estão de parabéns porque vocês arrasaram, viu, tia? E hoje nós vamos ter a nossa aula de português. Lembrando que hoje é dia 24/11/2020. Hoje é segunda-feira. E hoje nós vamos ver um assunto bem legal e também vamos revisar os sinais de pontuação através de uma atividade. E aí, hoje nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Nós vamos falar sobre um sinalzinho chamado travessão. Abra o livro de vocês na página 49. E aí a tia Zenaide vai falar um pouquinho. Os diálogos, ou seja, as conversas entre os personagens, aparecem em alguns textos. Antes de cada fala, tia, é usado um sinal chamado travessão. Olha que sinal lindo, esse sinal compridinho, ele é chamado de travessão. E antes desse travessão, desse sinal, geralmente é usado 2 pontos. Toda vez que um texto, uma história, ela vai ter o diálogo, ela vai ter a fala entre os personagens, geralmente tem esses 2 pontinhos, e aí vai iniciar o diálogo, e aí antes de cada fala dos personagens, nós usamos o travessão. Preste atenção que a tia Zenaide vai ler a história da Tira por meio de um texto. Um dia, Armandinho viu uma árvore cortada e falou para seu pai: "E não é para ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são os humanos." E o pai respondeu: "Sim, filho. Os maiores defensores também." Armandinho então ficou feliz em perceber que podia defender a natureza e decidiu plantar uma árvore. Vocês viram, tia, um texto pequeno, o texto da Tira, e vocês observaram que quando está narrando, que diz assim, perguntou ao seu pai. Observe aí que depois da palavrinha pai tem os 2 pontinhos, quer dizer que a partir dali vai iniciar um diálogo. E vocês observem, e não é para ter vergonha? Tem uma pergunta. E vocês estão vendo que foi uma pergunta que ele fez, então ele está perguntando, é um diálogo, ele está tendo um diálogo entre o pai, ele está conversando com o papai dele. E aí vocês observam que tem um travessão no início. Aí tem o lugar que o pai está falando, o pai diz assim, sim, filho. E os maiores defensores também. Observa ali onde o papai do Armandinho teve a fala, que também tem um travessão. E observe, tia, que além disso, o texto ele tem vírgulas, que a vírgula é esse sinalzinho aqui, e a vírgula ela serve para dar pausa. Quando nós vamos ler que tem esse sinalzinho chamado vírgula, nós damos uma paradinha, uma pausa, e continuamos a ler para nós não sairmos atropelando as palavrinhas. E também tem o ponto final, onde nós encerramos uma frase. Então tem que prestar atenção nesses sinais de pontuação. Tem o sinal de exclamação, é onde ele mostra admiração. E aí, tá vendo quantas coisas legais no texto só nós aprendemos? Além dos 2 sinais de pontuação, vocês observem a escrita das palavras. Nós temos que observar a forma como nós falamos, o som das sílabas. Todas as vezes que uma história, que um textinho vai ter um diálogo, ou seja, uma conversa entre os personagens, nós usamos aquele risquinho, esse risquinho aqui, chamado travessão. E agora nós temos mão na massa, nós vamos relembrar alguns sinais, revisar alguns sinais de pontuação que nós já vimos. Pinte cada sinal de pontuação do texto acima de acordo com a legenda. Pinte de azul o sinal de pontuação utilizado para indicar uma conclusão de uma ideia. Aquilo que a tia disse, quando eu termino uma frase, que eu concluo uma ideia, lá no finalzinho eu uso o quê? E aí vocês sabem dizer, eu uso o ponto final. Então vocês vão pintar de azul
o ponto final. Vamos pintar de amarelo o sinal utilizado para indicar uma pergunta. Esse é fácil. Qual é o sinal que nós usamos para indicar uma pergunta? É o que, tia? É o sinal de interrogação. Pinte de vermelho o sinal usado para indicar as falas dos personagens. Isso que a tia Zenaide acabou de explicar. Qual é o nome desse sinal, tia? Esse sinal é o travessão. Pinte de verde o sinal utilizado para indicar admiração, espanto e surpresa. Nossa, que aula legal! É o sinal de que, tia? De exclamação. Na página 50 nós vamos falar sobre história em quadrinhos. Nós já vimos as tiras. As tiras, tia, elas são textos pequenos que apresentam no mínimo 4 quadradinhos. Já as histórias em quadrinhos têm algumas características das tiras, sim, mas elas têm textos maiores, tem mais diálogos, isso quer dizer, tem mais conversas entre os personagens. E observe que a tia Zenaide vai ler essa história em quadrinhos para vocês. No primeiro quadradinho tem o Cebolinha aguando, molhando um homem. No segundo quadradinho vocês estão observando o quê? O homem está segurando o cascão no balanço, depois ele está segurando uma sombrinha para não molhar a Mônica, depois ele está comprando frutas. No outro quadrado ele está segurando uma rede para balançar as crianças. E aí o homem fez uma pergunta: posso ir agora? Aí a Mônica respondeu: agora pode. Foi a última vez que cortei uma árvore. E aí, tia, vocês entenderam essa história em quadrinhos? Conseguiram entender? Vamos lá para entender o texto, para nós entendermos um pouco o que quis dizer essas histórias em quadrinhos. A primeira perguntinha, vamos saber: quem são os personagens da história em quadrinhos? O Cebolinha, Mônica, Cascão, Magali e um homem. O que é que o personagem adulto dessa história está representando? Ele faz o papel da árvore, que fornece maçã, protege do sol e serve de suporte para balanço da rede. Na questão 3 tem assim, vocês vão ligar, aí tem o homem, a palavra homem, tem assim, pelo homem e pelas crianças. E aí eu tenho que uns adjetivos. Vamos lá. O que é que nós vamos ligar o homem? O homem, ele nessa história em quadrinho, o que o homem está demonstrando? Que tipo de sentimento ele está demonstrando? O homem, ele está demonstrando preocupação e cansaço. E as crianças, tia, elas demonstram o que nessa história em quadrinhos? Elas estão demonstrando satisfação. Tem uma questão que está dizendo assim, para observar a figura do homem, que está caindo umas gotinhas de água do rosto do homem. Aí está perguntando, essas gotinhas caindo do rosto do homem, essas gotinhas são chamadas, que tia, de suor. E quando ele está suando, que sentimento ele está demonstrando, tia? Ele está demonstrando um sentimento que ele está cansado. Ele está cansado de quê, tia? De fazer todo aquele trajeto que ele está fazendo porque ele cortou uma árvore. Por que o homem está fazendo tudo isso pelas crianças, tia? Alguém sabe dizer por que o homem está fazendo tudo isso? Porque as crianças deram uma lição nesse homem, tia. Ele cortou uma árvore e ele precisou fazer tudo o que a árvore faz pelas crianças. Tia, o que é que essa história de quadrinho que nos passar? O homem, ele gostava de cortar árvores. E aí as crianças deram uma lição nele. E as crianças colocaram para ele fazer tudo o que uma árvore faz para as crianças. Então, o homem aprendeu a lição. No final da história ele diz assim, o que é que ele diz no final da história em quadrinhos? Alguém sabe? Alguém lembra? O homem diz assim, foi a última vez que eu cortei uma árvore. Quer dizer que ele tomou uma grande lição através de tudo isso que as crianças mostraram para ele. Que as árvores fazem parte da natureza e que não devemos cortá-las. E aí vocês mandem foto da atividade para a tia Zenaide fazer a correção, certo? Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima aula.